Vamos lá, abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10 a seguir. E foi também congregada, é o texto, toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela mais uma vez produza vida, que ela mais uma vez produza libertação, e sejamos confrontados por ela nessa noite. É a minha oração que faço em nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Muito obrigado. Pode sentar, queridos. Perseverança, meus irmãos, em servir ao Senhor, tem tudo a ver com o que nós conhecemos dele, sobre ele, e também com as experiências vividas através do conhecimento que temos de Deus. As experiências que nós temos vivido, elas demonstram o quanto nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. E, irmãos, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, automaticamente nós temos o desejo de servi-lo. Quando nós conhecemos um projeto ou uma causa e nós nos identificamos com o projeto e com a causa, nós nos colocamos à disposição para servir essa causa. E o quesito conhecer Deus faz, irmãos, verdadeiramente que nós queiramos servi-lo. Você concorda com esse pensamento? Escute, nós precisamos entender que Deus, Ele não é apenas o Deus do universo, Ele não é apenas o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele não é só o Deus dos nossos pais, Ele precisa ser o nosso Deus. Ele precisa ser o meu Deus, Ele precisa ser o seu Deus. Nós precisamos conhecê-lo para saber dos seus projetos, planos e propósitos, para que possamos, então, servi-lo a uma causa a qual Ele nos tem chamado. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele fala assim, nessa ideia, sobre ele mesmo, e nos dando exatamente a direção de quem Deus precisa ser para nós. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Mas perceba, Paulo usa essa expressão, o meu Deus. Nós podemos crer num Deus do universo que fez todas as coisas, mas precisamos que esse Deus seja o nosso Deus. Quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 19, Paulo é claro em relação a essa situação de ter Deus como um Deus pessoal. E ele diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. Então, irmãos, há um quesito para que nós possamos perseverar em servi-lo. E esse quesito
é conhecer Deus. Amém? E qual é a maior fonte de conhecimento sobre Deus? Nós podemos encontrar algumas características de Deus, meus queridos irmãos, na natureza. Mas Deus se revela mesmo na sua palavra. É através da palavra de Deus que nós teremos ou podemos ter o conhecimento de quem é Deus. E Deus se revela abertamente para qualquer um que queira conhecê-lo. Há uma situação em que Deus não só revela quem é, como ele também revela o seu nome. Moisés está conversando com Deus, e o livro de Êxodo traz isso no capítulo 3, versículos 6, 14, 15. Você pode ler essa história depois, e tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem. E Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de seu pai. Perceba, olha como Deus começa a conversa. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para ele, para Deus. E disse Deus a Moisés: eu, Moisés, vou dizer para você quem eu sou e o meu nome. E ele diz: eu sou o que sou. Eu sou a existência. Eu sou o que faço todas as coisas pela palavra. No abrir da minha boca, as coisas existem. Diga aos israelitas, Moisés, quem mandou você? Foi o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou você a ele. E diga para eles, qual é o meu nome? Porque eu me revelei a Abraão de uma maneira, mas o meu nome, eu estou dizendo agora para você: eu sou Yahvé, eu sou o que sou. E quando Isaías escreve o seu livro no capítulo 40, a partir do verso 22, Isaías tenta dar a nós a ideia da grandeza desse Deus. Ele diz: ele, Deus, se assenta no trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são iguais a gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador da terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Esse é o Deus que nós anunciamos. Esse é o Deus que queremos perseverar em servir. O salmista diz no Salmo 145:8: o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante em amor. Quem é Deus? O salmista diz no Salmo 116, versículo 6: o Senhor, além de ser misericordioso, é um Deus compassivo. E Paulo, ele traz à tona uma verdade que está acontecendo
e que existe da parte de algumas pessoas. Quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, verso 21, ele diz: Timóteo, o que mais me deixa impressionado é que algumas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante na vida, se desviaram desse caminho da fé e da crença num Deus vivo, verdadeiro, que pode todas as coisas, que é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. E sabe o que é mais interessante? Quem tenta se comunicar conosco é Ele. O que mais Ele deseja e o que mais Ele quer é que nós realmente o conheçamos. No livro de Oséias, no capítulo 6 e verso 6, ele faz uma declaração: não precisam me trazer sacrifícios, diz Deus. Eu quero é o amor de vocês. Eu não quero que vocês tragam ofertas para me agradar. O que eu quero é que vocês verdadeiramente me conheçam. Agora, irmãos, por que é importante conhecer Deus? Por que a importância do ser humano realmente conhecer Deus? Eu vou trazer algumas ideias rápidas, para nós não gastarmos muito tempo. Mas primeiro, eu preciso verdadeiramente conhecer Deus, para saber em quem eu posso confiar. O salmista escreve no Salmo 119, versículo 114: o Senhor é o lugar seguro, onde eu me escondo, é o escudo que me protege. Eu confio plenamente na sua palavra. Nós precisamos conhecê-lo para saber em quem confiar. É melhor, diz o salmista, confiar na proteção do Senhor do que confiar nos homens. É importante conhecermos Deus para sabermos em quem confiar. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Por que é importante, irmãos, conhecermos Deus? Para sabermos por onde andar. No livro de 2 Samuel, no capítulo 22 e versículo 33, está escrito: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Eu preciso conhecer Deus para saber aonde eu devo andar. Quem é o homem? Quem é o homem que teme ao Senhor? Porque aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que ele deve seguir e deve andar. Por que é importante? E por que precisamos realmente conhecer Deus? Para sabermos como viver a nossa vida. Tito escreve a sua carta no capítulo 2, versículo 11, a seguir, e ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para renegar a impiedade e todas as paixões mundanas. Vivamos, diz Tito, no presente século, de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Eu preciso conhecer o Deus vivo e verdadeiro para saber como eu devo andar, como eu devo me portar. Eu não vou entrar nos detalhes, eu não tenho tempo. E às vezes eu me faço uma pergunta:
por que, meus irmãos, que nós muitas vezes deixamos tanto a palavra de Deus de lado? Porque nós passamos tanto tempo de frente à internet, à televisão, nos canais de streaming, de filmes? Por que passamos tão pouco tempo meditando na sua palavra? Se é nela que Deus se revela. Nós temos tanto tempo para entretenimento e festas, mas deixa eu te dizer, tome um posicionamento hoje, conheça mais de Deus através da sua palavra. Há um projeto diabólico para tirar a palavra de Deus dos cultos, dos púlpitos, das igrejas, mas escute, nós, com certeza, viveremos todos os dias para manter e fazer com que a palavra de Deus seja verdadeiramente pregada, anunciada, e nós tenhamos cada vez mais tempo envolvidos com ela. Gente que fica até altas horas, madrugadas adentro, na internet e na televisão, mas não sabe o que Deus tem para a vida dele através da palavra. A palavra de Deus, meus queridos, é a mais importante fonte de conhecimento desse Deus que quer ser o teu Deus de forma pessoal. Se a palavra revela Deus, Deus quer que eu viva essa vida com um Deus pessoal, e como indivíduo, Ele quer fazer de mim um instrumento em suas mãos, servindo-o para que a glória dele permaneça na sua igreja, na sua casa, na sua família e na sua vida. Eu te faço uma pergunta: qual é a maior experiência que você terá por viver com esse Deus? O que trará para você as maiores experiências? Escute, conhecer Deus de forma pessoal, única e individual fará de você uma pessoa completamente diferente. Você saberá o que pensar, como andar, como agir, o que falar. Deus instruirá você no seu caminho, protegerá você. É para isso que Ele quer que você o conheça. Mas escute, nós precisamos, e o próprio conhecimento que podemos ter de Deus traz-nos experiências maravilhosas e únicas. E uma das principais fontes para nós termos experiências tremendas com Deus é vivermos em obediência a essa palavra que Ele se revela. Obediência trará a nós, a mim, a você, experiências diferenciadas com Ele. Porque, irmãos, o princípio número 1 do reino de Deus é a obediência. Você não vê Deus andando com ninguém que seja desobediente. Mas a obediência, além de ser um princípio de Deus, do reino, a obediência atrai a presença de Deus para a nossa vida. O reino de Deus tem leis, tem regras, tem princípios, porque um reino que não tem leis, regras e princípios vira uma bagunça. Por isso Deus tem leis, tem regras, tem princípios, e a experiência da obediência me faz ter experiências maravilhosas com Ele. Deus não abriu mão da obediência nem para Jesus. O princípio da obediência, Deus não abriu mão nem para Jesus. Jesus revela, fala, João escreve no seu evangelho, no capítulo 6, versículo 38, Jesus dizendo: eu desci do céu, não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou.
Em João 14:15, ele diz assim: vocês me amam? Então guardem os meus mandamentos. João 15:14, vocês querem ser meus amigos? Façam tudo o que eu estou mandando vocês fazerem. E Paulo revela a obediência de Cristo em Filipenses, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 4, Paulo diz: ele mesmo sendo Deus, não quis ser Deus, em forma de homem, veio a esse mundo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência, princípio que Deus não abre mão. E escute, irmãos, mesmo uma das maiores maravilhas de Deus para a nossa vida, a salvação, a graça salvadora, depende de obediência. O autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 5 e versículo 9, e ele vai: tendo ele consumado, quem? Jesus veio a ser causa de eterna salvação para mim, para você, para todos os que lhe obedecem. A obediência traz para nós experiências maravilhosas, significativas, que nós não podemos perder. Agora escute. Eu só consigo transferir conhecimento. Eu não consigo transferir experiência. Experiência eu compartilho. Conhecimento eu transfiro. Você só poderá transferir o conhecimento de Deus sobre Deus se você conhecer Deus. Você não consegue transferir o que você não tem. Você não consegue dar o que você não tem. Você pode compartilhar as suas experiências, mas para transferir, você precisa ter, conhecer. E o que nós, seniors, estamos transferindo para as gerações que estão vindo? O que nós, seniors, estamos transferindo para os netos, para os filhos, para os mais jovens, para essa geração que está chegando? Será que nós temos um conhecimento, vivência para transferir? Será que os mais jovens veem em nós essa vivência? Será que eles estão olhando para nós e dizendo: eu quero o mesmo Deus do meu pai, do meu avô, eu quero essa vida? Perceberam o texto que eu li? Uma geração inteira, depois da geração de Josué, foi enterrada sem conhecer Deus e as obras maravilhosas de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque falharam ao transferir o conhecimento sobre Deus para essa geração. Pais, avós, tios, não compartilharam as experiências e nem transferiram o conhecimento que tinham a respeito de Deus. Porque é muito bonito nós, seniors, homens e mulheres com experiência,
vividos, mas escute, os nossos filhos, netos, as pessoas que nos conhecem, elas precisam desejar ter a mesma vida com o Deus vivo e verdadeiro que nós temos. E o texto é claro, uma geração inteira não conhecia Deus, e o pior, serviram a outros deuses. Nós somos jovens dos anos 70. Já fomos jovens uma vez. E os maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi com uma geração que era a geração dos sêniores na época, mas que transferiram a mim Deus. Fui amigo do seu avô. Viajamos juntos, caminhamos juntos. Ensinou-me muitas coisas. Fui amigo do seu pai, que me ensinou, que me falou. Escute, uma geração que não deixou a geração que estava vindo se perder, mostraram Deus. Nós queremos mostrar muita coisa, que estamos bem fisicamente, que estamos bem emocionalmente, que temos saúde física, mas muitos de nós não estamos mostrando o Deus vivo e verdadeiro, porque falta-nos conhecer esse Deus poderoso, vivo e verdadeiro. Essa geração está esperando por mim e por você. Essa geração que está servindo a outros deuses. A maioria não quer servir a Deus, porque primeiro não vê Deus em nós. Sabe, irmãos, é mais fácil nós sentarmos em casa à mesa e falarmos da igreja, mal do pastor, mal de quem dirige, mal do líder. É mais fácil nos reunirmos à mesa com os filhos, com a família, e nós criticarmos tudo que tem sido feito. Mas é muito difícil, porque precisa de energia, porque precisa de conhecimento. Nós sentarmos e olharmos para eles e dizermos: o Deus que habita em mim quer habitar em você. E muita gente tem deixado Deus porque acha que aqui dentro ele é escravo. Porque a igreja não permite isso, porque Deus proíbe aquilo, porque eu não posso fazer isso. Escute, aonde está escrito na Escritura que Deus proíbe alguma coisa para você? Deus não nos proíbe de nada. Ele apenas diz: não faça, porque se fizer tem consequências. E escute, as pessoas deixam Deus, deixam a igreja, se afastam do Deus vivo e verdadeiro, porque querem ter vida livre. Engano! Engano! Você está aqui, por quê? Alguém obrigou você a vir? Hein? Alguém te trouxe amarrado para cá? Não, você está aqui porque você escolheu vir. Você podia ter escolhido ficar em casa. Agora escute, quem não serve ao Deus vivo, verdadeiro, ele sim é escravo. Porque muitos desses gostariam de estar aqui, mas porque são escravos de vício, do pecado, não tem opção de escolha. E eu termino a minha mensagem dizendo para você que perseverar em servir
com sua vida, seus dons, seus talentos ao Senhor. Leva-nos, aleluia, a acabar nossos dias nessa terra em felicidade e uma vida cheia das delícias da presença do Deus vivo em nós. Eu tinha 12 anos, quando a minha mãe chegou em casa desesperada, porque meu pai tinha nos abandonado. Alguns já conhecem a minha história. E ela andava em todos os centros de macumba que ela podia andar, em todas as casas de pai de santo que existia na nossa cidade, porque ela queria fazer um trabalho para o meu pai voltar para casa, porque ela não conseguia ver a depressão que tomou conta daquele garoto de 12 anos. O chão caiu, meu melhor amigo foi embora, me abandonou. E um dia minha mãe indo para um centro de macumba, ela encontra uma mulher no ônibus e pergunta: onde é que você vai? E ela diz: eu vou na casa do pai de santo fulano de tal. E a amiga disse para ela: eu posso te indicar um outro pai de santo? Quem é? É o pai de todos os santos, o pai das luzes. Quanto ele cobra? E a amiga falou: não, ele não cobra nada. Aí minha mãe falou: então não é bom, tem que cobrar para ser bom. E a amiga falou: mas o que você tem a perder? Você está desesperada, um filho angustiado, um filho que quer morrer, o pai foi embora, você está com uma família despedaçada, o que você tem a perder? Ela disse: então vamos lá nesse pai. Andaram 2 quilômetros a pé. Quando ela chega na frente de um galpão, está escrito igreja evangélica. Ela olha para mim e fala: você ficou louca? Como é que tem pai de santo na igreja dos crentes? E a amiga falou: mas é aqui que o pai das luzes atende, e ele vai te revelar. Ela senta lá atrás, no último banco. O pastor abre a Bíblia, Mateus 11, 28. Vende a mim. Você está aí, desesperado. Sai aquela senhorinha lá de trás, chorando e correndo. Aceita Jesus. Vai para casa numa corrida. Chega em casa e diz: eu trouxe um presente para ti. Eu fui na bolsa, porque eu achava que era maçã do amor, né? Naquela época tinha dente, né, irmãos? Quem tem dente aí sabe, né? Ela falou: não está na bolsa. O presente que eu tenho para você está no meu coração. E aquele menino de 12 anos, ela botou sentado assim e falou: senta aí, eu vou te explicar quem é esse Deus. Coroinha, querendo ser padre. Ela disse assim: esse Jesus que você adora, esse Jesus que você tanto ama, que está na cruz, eu entendi hoje que ele está vivo, é verdadeiro, ele é real. Eu passei a conhecê-lo hoje. E eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que entrou na minha vida, ele pode entrar na tua, arrancar essa dor que você está, essa angústia. E ele pode ser o pai que você tanto procura. E ela olhou para mim e falou: você não quer aceitar esse Jesus? E aquele menino de 12 anos se ajoelhou na sala da casa e fez uma oração: se fores meu pai, se me abraçares, me curares, eu te servirei por todos os dias da minha vida. Falarei do teu amor todos os dias, dessa graça, dessa presença divina. Eu falarei o quanto és grande, quanto és maravilhoso. 53 anos se passaram desde aquele dia. E eu não me canso de dizer para você que a melhor experiência da minha vida foi conhecê-lo pessoalmente, é tê-lo em mim, é falar para todas as pessoas que há um Deus vivo, verdadeiro,
que quer a sua vida para que Ele possa usá-la, abençoá-la. Mostre para as futuras gerações que você conhece esse Deus.